com casos confirmados, 260 casos ao todo. 12 pessoas já morreram vítimas da doença. Sobre a situação do coronavírus. Vitória da Conquista, é um prazer enorme falar com vocês. Sim, é possível fazer em qualquer cidade da Bahia que a taxa de crescimento esteja muito elevada. Nós fizemos em 2 cidades, Piauí e Itabuna, estamos monitorando e sexta-feira faremos um balanço de como se comportou esses dias. Se for necessário, nós vamos ampliar o horário do toque de recolher. E se a resposta vier positiva, é sinal que conseguimos obter êxito. E em relação a Jequié, esses 2 dias, na verdade, teve um número adicional, porque a prefeitura tinha feito testes rápidos que deram positivos e não houve lançamento no sistema do Ministério da Saúde, no sistema oficial. E, portanto, foi feito o lançamento nesses 2 últimos dias do que não havia sido feito lançamento de teste rápido. Isso deu esse pico. Nós monitoramos, basicamente, eu sei que a imprensa noticia muito o total de casos, mas para nós o mais importante é o que nós chamamos de casos ativos. Qual é a diferença, governador, do total de casos para casos ativos? O total de casos, mesmo alguém que teve há 2 meses atrás a coronavírus, o número está nesse total de casos. E os casos ativos são aqueles casos que não estão curados ainda, ou seja, as pessoas ou estão internadas no hospital ou estão em casa em quarentena, tem menos de 14 dias e, portanto, podem passar esse vírus para outras pessoas. É por isso que a gente monitora principalmente essa quantidade de casos ativos, porque é que tem um potencial de transmitir e contaminar outras pessoas. Por exemplo, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, já são 69 pessoas curadas do vírus, consideradas curadas. Governador, em Jequié, a partir de ontem, o comércio voltou a funcionar no horário da tarde, de 1 da tarde até às 7 horas da noite. A gente teve aqui também no município, aqui na nossa região, o município de Guanambi, que também acabou flexibilizando, permitindo a abertura de academias de ginástica, de templos religiosos. E o presidente da República também publicou um decreto considerando salões de beleza e academias de ginástica como serviços essenciais. Como é que vai ser o comportamento do governo da Bahia em relação a essa questão da flexibilização do funcionamento de estabelecimentos comerciais, também nas cidades em que os casos estão aumentando, como nós já falamos anteriormente? Olha, desde o início, nós adotamos um comportamento na Bahia de não tomar a mesma medida para todos os lugares e todas as regiões. Por quê? A Bahia é muito grande, a Bahia é do tamanho da França. Entre a cidade do extremo sul e a cidade do extremo norte, nós temos mais de 1.500 quilômetros de distância. Portanto, não faz nenhum sentido adotar a mesma medida para cidades que nunca tiveram nenhum caso, para cidades que estão tendo muitos casos. Então, existe uma distância, além de física, diferença de casos muito grande. No caso de Jequié, eu conversei ontem ao telefone com o prefeito. Eu acho extremamente arriscado essa decisão de abrir o comércio. Vamos monitorar hoje e amanhã. Se continuar nesse ritmo, eu vou fazer um apelo ao prefeito para que feche, e vamos ter que fechar muito fortemente, adotar o mesmo padrão de Piauí e de Itabuna, porque nós não podemos conviver com essa taxa de crescimento que Jequié está. Então, você amplia o contato pessoal, você vai ampliar o contágio das pessoas. Então, Jequié, ao meu ver, não está em condições de abrir o comércio com esse ritmo de crescimento, senão vai aumentar o número de pessoas infectadas e, portanto, também o número de mortes. Lá, inclusive, nesse último final de semana, tivemos, infelizmente, a morte de um médico que estava trabalhando, não sabia que estava com coronavírus e, no momento que estava de plantão no hospital, começou a se sentir mal, foi fazer a tomografia e já estava com 75% do pulmão comprometido. E eu insisto, essa doença é extremamente traiçoeira. Ela vai avançando e ocupando o pulmão sem o paciente, sem a pessoa perceber. Ou seja, eu estou falando de um médico que conhece muito bem os sintomas, está tratando as pessoas e ele próprio não conseguiu perceber que estava com a doença, nem o avanço da doença.
Por isso, eu estou preocupado, de fato, com a situação de Jequié e vou olhar hoje os resultados que vão sair no final da tarde. Se os números se mostrarem consistentes, vou ligar mais uma vez ao prefeito e propor que possamos fechar e, quem sabe, tomar medidas tão rígidas como tomamos em Piauí e Itabuna. Leitos de UTI e leitos de enfermaria também, né, para o tratamento dos pacientes da Covid na forma mais branda, caso precise de internamento, e a forma mais grave, que é quando se precisa de respirador, de UTI, etc. Como é que está aqui a região, governador? Quais são as cidades, além aqui de Vitória da Conquista, que é um centro regional, quais são as cidades que têm essa estrutura para receber esses pacientes e saber se essa estrutura é suficiente, se o governo do estado tem pretensão de ampliar a estrutura aqui? Olha, nós adotamos uma estratégia de ter um centro de triagem, centro de atendimento regional. Então, em todas as regiões da Bahia, nós temos centros de atendimento com respiradores, com equipe treinada para atender os pacientes. Então, nós estamos esperando a conclusão esse mês agora lá em Bom Jesus da Lapa, para implantar lá em Bom Jesus também uma unidade de UTI de atendimento. Nós já estamos fazendo um novo hospital, já estão concluídas, a prefeitura já fez a licitação da equipe que vai administrar o hospital e estamos finalizando a instalação dos equipamentos, então nos próximos dias nós teremos também leitos de UTI e leitos clínicos aí em Caetité, para se somar a Brumado e também atender a região. Em Conquista, nós temos duas unidades, a unidade do governo do estado, o hospital de base, e o hospital das clínicas particular, que nós contratamos com essa finalidade. Nós temos recomendado também que as prefeituras todas abram unidades de acolhimento, mesmo que seja apenas de leitos clínicos, para recepcionar esses pacientes. Essa é a recomendação nossa, porque em uma cidade, por exemplo, que tenha 10 postos de saúde, nós sugerimos ao prefeito, à prefeita, que escolha uma unidade para deixar de referência para o Covid. Senão, os pacientes irão procurar todos os postos de saúde, correndo risco, todas as unidades, de contaminar os profissionais de saúde. Porque aqui na Bahia o padrão se repete de outros lugares do mundo. Nós temos em torno de 12% do total de pessoas infectadas são profissionais da saúde. Essa, mais ou menos, é também a média mundial, porque o vírus é extremamente contagioso e tem que ter extremo cuidado, mesmo os profissionais que estão trabalhando. Nós vamos ocupar na medida da demanda. Se eventualmente os leitos de Conquista encherem, nós vamos transferir os pacientes para Salvador, para qualquer cidade da Bahia que tenha leito disponível. A nossa meta é não deixar nenhum baiano e nenhuma baiana desassistido. Então, onde tiver, qualquer cidade que tiver leito disponível, nós vamos levar o paciente para ser atendido. Então, nós estamos montando regionalmente para facilitar o acesso, dar mais conforto e mais rapidez e mais segurança também, para evitar distâncias longas, mas se for necessário, nós transferiremos para a cidade que tem vaga mais próxima. Essa é a logística que nós estamos montando. Portanto, em todas as regiões hoje, nós temos leitos clínicos, temos UPAs com respiradores para atender a população, unidades com respiradores, e também temos UTIs em todas as regiões do estado e vamos monitorando a demanda de cada região para evitar sobrecarga e esgotamento, e por isso estamos deixando sempre leitos disponíveis em todas as unidades e buscando e preenchendo as unidades que estão mais vazias. Da fiscalização, é evidente que em rodovia federal nós até tentamos fazer a fiscalização, mas a Polícia Rodoviária Federal, seguindo orientação do governo federal, não permitiu, o que eu considero uma temeridade, ou seja, eles não fazem e nem permitem que o Estado faça. Em qualquer lugar do mundo, para segurar o contágio, foi suspenso a comunicação entre as cidades que estavam com contágio. E aqui, infelizmente, o governo federal tem demonstrado desprezo pela vida humana nas declarações sucessivas do presidente. Quando o Brasil bateu
10 mil mortes, o presidente resolveu comemorar passeando de jet ski lá em Brasília, e por isso nós não estamos conseguindo fiscalizar dentro das BRs. Mas na medida que o ônibus acessa a cidade, assim, nós vamos fiscalizar, porque é transporte ilegal, não autorizado, e eu tenho pedido a atuação firme da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual e também da AGERBA para fazer toda a fiscalização e punição para as empresas que estão descumprindo essa medida. Que é o Monitora Covid. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa. Nós temos uma cidade que entrou de ontem para hoje, a Anagé registrou o primeiro caso da Covid-19. Nós temos Jequié, né, que é esse número que está chamando a atenção, que nós abordamos aqui na entrevista com o governador, 120 casos, com 69 pessoas curadas. E Vitória da Conquista, 50 casos confirmados, de ontem para hoje foi com 27 pessoas curadas. E hoje nós destacamos as cidades com mortes registradas pela Covid-19. Itajibá, 1 morte, Itapetinga, 2, Jequié, 3, Jitaúna, 1 morte, Paramirim, 1 morte, Vitória da Conquista, 4. E só lembrando que em Itapetinga o acesso de pessoas à cidade está restrito aos moradores, então só entra na cidade quem for morador, justamente essas barreiras aí, como medida de contenção do coronavírus, né? E com essas imagens aqui eu quero receber os amigos do interior do estado, que a partir de agora se juntam a todos nós aqui, a nossa grande família no Bahia Meio Dia, falando da chuvarada aqui na capital, né, Luana? Exatamente, sejam todos bem-vindos. E olha só, a Defesa Civil interditou a rua Coronel Francisco Tá? Sobre a questão que envolve essas restrições aí, apenas os serviços essenciais, como os supermercados e padarias, farmácias, bancos, lotéricas, clínicas e também os pet shops do bairro estão funcionando. A intenção dessas medidas, é importante lembrar, é diminuir a quantidade de casos da Covid-19 registrados no bairro da Pituba, um dos maiores em números de ocorrências. A realização de testes rápidos e medição de temperatura, distribuição de cestas básicas para ambulantes e feirantes, também a higienização, como o Ricardo falou, de ruas, a lavagem de ruas também, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é outra preocupação também constante, que a gente deve combater também as doenças causadas por esse mosquito, o apoio a instituições que atendam idosos, crianças e pessoas com deficiência localizadas nessas áreas e o CRAS itinerante, são centros de referência e assistência social que atendem populações vulneráveis em situação de rua e o centro de convenções da Boca do Rio, lembrando que o calçadão fica interditado, não vai ser possível praticar atividades físicas nessa região aqui, nesse trecho. Então essas são as Fala Conquista Online, se inscreva no Conquista Online. 19 aqui no estado da Bahia, porque o estado tem 6.204 pessoas infectadas pela Covid-19 e 225 pessoas morreram por causa da doença, isso de acordo com o último boletim da CESAB divulgado no final da tarde de ontem. Foram 388 casos e 11 mortes em 24 horas. Os casos confirmados aconteceram em 180 municípios do estado, com maior proporção aqui em Salvador. Olha só, 4.107 casos. E apesar de Ilhéus, Itabuna e Piauí terem menos casos do que Salvador, o risco de contaminação é maior nessas cidades, de acordo com o monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde. Por isso, inclusive, foi determinado o toque de recolher em Itabuna e Piauí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E a boa notícia é que 1.644 pacientes estão recuperados, 208 a mais que no último boletim. É isso, você mencionou então um toque de recolher em Itabuna e em Ipiaú. Vamos então até Itabuna ao vivo. Magalhães, principal acesso entre Ilhéus e Itabuna, onde está funcionando uma barreira sanitária fixa. É uma das ações de combate à Covid-19 aqui em Itabuna. Todos os motoristas que passam aqui nessa barreira funcionam das 7 da manhã até as 6 da tarde. Eles têm a temperatura verificada. De ontem para hoje foi quando essa barreira começou a funcionar. Apenas 2 pessoas foram notificadas com alteração na temperatura. Elas estão sendo acompanhadas pela vigilância sanitária, monitoradas para ver se tem alguma correlação com a Covid-19. Sobre o toque de recolher, nós acompanhamos ontem à noite, a partir das 8 horas, como é que foi esse início desse decreto do toque de recolher aqui em Itabuna. Acompanhe na reportagem. 8 horas da noite, do 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna, saiu o comboio. Os agentes seguiram pelas avenidas da cidade e percorreram bairros.
Acompanhamos a fiscalização. Na primeira abordagem, as pessoas deste carro não tinham